ter a responsabilidade de cuidar do filho de outra pessoa com o mesmo amor. Esse é o trabalho desenvolvido pelas mães sociais. O Lar Espírita Caminho de Nazaré desenvolve esse projeto em Araçatuba. Entre meninos e meninas, o lar atende 22 crianças. Elas podem ficar abrigadas na casa até serem adotadas. Para falar mais sobre o trabalho desenvolvido pelas mães sociais, o nosso convidado é o diretor do Lar Espírita Caminho de Nazaré, Wilson Alves Matias. Eu agradeço muito a sua presença aqui. E eu que agradeço. Bom, como que começou esse projeto Mãe Social aqui em Araçatuba? Bem, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes é que criou este lar para trabalhar, para ter essa atividade com as crianças, visando formar bem uma criança para ele mais tarde ser um adulto e estruturar bem o seu lar. E o ideal iniciou por meados de 1996. E aí a ideia foi crescendo e em 2002 deram entrada as primeiras crianças no lar. Bom, e como você chegou à ideia da mãe social? Você já tinha um trabalho anterior a esse? Veja, na verdade não se pensava não se tinha muito conhecimento desta lei federal que eu tenho aqui em mãos. É de quando essa lei? Lei Federal 7.644, de 18 de dezembro de 87. Mas, talvez por auxílio divino, todo o estatuto, todas as normas da casa girou em torno dessas necessidades que estavam previstas em lei, sabe? Uhum. Então, nós adotamos isso aqui e deu muito resultado, porque as crianças têm, assim, um sentido de lar dentro do abrigo, sabe? Quer dizer, mas esse trabalho não começou nesse momento. O senhor estava me contando que esse trabalho teve início antes. Vocês iam às casas das pessoas, mas... havia o trabalho social, como toda casa espírita tem, toda entidade religiosa tem, né? Assistência social, para desenvolver aquilo que se aprende como caridade. E nós trabalhávamos muito com famílias. Nós chegamos a ter 26 famílias sob nossos cuidados, materiais, espirituais, e nós vimos que no decorrer dos anos nós não conseguíamos reestruturar essa família. Então chegou-se à conclusão de que se nós cuidássemos de crianças, eles iriam ser os adultos bem formados e por conseguinte iriam formar bem o seu lar. E aí então é que nós iniciamos essas ideias de construir um lar para abrigar crianças. Bom, em 2002 isso. Em 2002 concretizou-se, né? Uhum. As ideias iniciais em 96, 97, foi... E aí, em 2002 é que o lar estava preparado para receber crianças. E como você chegou a esse lar? Os recursos, de onde vieram? Sim, isso foi um trabalho de uma equipe que foi indicada, uma equipe de construção, que trabalhou na sociedade, como sempre a sociedade nunca negou nada e até hoje não vem negando, porque todas as entidades, Fátima, é bom aqui se frisar, vivem muito do amparo da sociedade, muito, em razão das verbas atrasarem, de serem insuficientes. Então é a sociedade que ajuda. E o povo de Araçatuba tem um coração enorme, ajuda muito a todas as entidades. E aí foi-se pegando doações, foi-se fazendo eventos diversos, né? Jantares, almoços, essas coisas todas. E fomos construindo. E hoje nós estamos inscritos na Secretaria de Ação Social, em todos os órgãos governamentais, e recebemos uma verba pequena, que atrasa, mas que ajuda, né? Uhum. E o mais vem desse trabalho que a gente faz. Porque esse trabalho continua sendo feito, sempre então. Não continua, tem como parar, né? Não tem como parar, porque até as verbas que nós recebemos são insuficientes, não dá para tocar o lar, de jeito nenhum. Bom, o caso da mãe social, especificamente, começou desde 2002, então? Desde que se instituiu o lar, se pensou nisso. Vamos fazer, já o nome próprio indica, lar. Então vamos fazer casinhas onde a criança tenha uma mãe para ter um sentido de lar. E aí enquadrou-se justamente nesta lei federal, que é o caso de ter uma mãe. E como ter essa mãe? Contratando. Ela é uma funcionária, ela tem seus direitos todos trabalhistas, o seu salário não pode ser inferior ao mínimo, sempre ganha um pouco mais, tem anotação em carteira, férias, fundo de garantia, todos os direitos. E
convive conosco, ela mora constantemente lá, ela reside no lar. E a criança então tem esse sentido. Cada casa tem uma mãe e aquela mãe cuida dos seus filhos. Bom, e quantos filhos tem cada mãe? Bem, a nossa condição física lá abriga aí, no máximo, dá para se colocar com conforto, 6 crianças. Com conforto. Quer dizer, uma mãe é responsável por 6 filhos. Por 6 filhos, 5, 6 filhos, cada casinha. Né? Não se coloca mais porque aí então não daria esse conforto de um lar. Começaria a voltar naquilo que eles tinham, né? Começa a pôr beliche, começa a dormir embaixo de cama, no colchão no chão. Não tem a individualidade necessária. Não. Então nós estabelecemos, vamos dar a eles um relativo conforto. Não? Então toda casinha tem, cada criança a sua caminha, não é beliche. Cada casinha tem a sua geladeirinha, tem a sua copazinha, seu fogão, tudo ali. Quer dizer, a comida é feita pela mãe, cada casa funciona independente? A única coisa que a criança não faz na sua casa é alimentar-se, porque a alimentação é feita no refeitório. Então chegou a hora da alimentação, a mãe pega os seus filhos, vai ao refeitório, já tem a sua mesa, senta a família ali, a mãe, os seus filhos, e ali ele come com os talheres, faca, garfo, tudo que for preciso. Travessinha na mesa, como nós temos em casa, que é para eles terem sentido de lar mesmo. E como se dá a escolha dessa mãe? Qual o perfil de mulher que vocês contratam? Quem faz essa contratação? A lei federal exige que ela passe por uma entrevista, uma entrevista com psicóloga e faça um treinamento de 60 dias. Nós fazemos isso. Nós temos... que nem eu digo sempre, né? Às vezes a necessidade é tão grande que não dá tempo de cumprir todas essas exigências. Então nós atendemos, né? A diretoria atende a pessoa que vai lá para se candidatar à mãe social. Ela tem que preencher alguns requisitos que a lei exige: mais de 25 anos, boa conduta, etc. Saber ter primeiro grau. E aí nós fazemos a entrevista. Um diretor ou outro faz a entrevista, nós temos um assistente social também que nos ajuda nesse sentido, e aí ela passa a conviver uns dias com a gente em treinamento ali, sendo aceita. E depois que ela está preparada, aí ela é admitida efetivamente no cargo de mãe social. Que tipo de mulher escolhe esse trabalho, procura esse trabalho? As pessoas às vezes pensam, essas pessoas não têm família, mas têm. Pessoas têm família. São assim, pessoas que, por exemplo, o marido viaja, os filhos já estão mais crescidos, ou só tem a mulher e o marido trabalha o dia inteiro. Tem vários casos, sabe? E até teve uma pessoa da região de Oswaldo Cruz, que também tem um abrigo, falou: olha, eu não consegui até hoje mãe social. Eu falei: nós tivemos, graças a Deus, tivemos sorte. Nós temos mães sociais, mas são assim, são criaturas que elas recebem o salário, são funcionárias, têm todos os seus direitos, têm a folga semanal, tem tudo. Mas são abnegadas, não é verdade? Elas têm que ter algum dom, porque senão elas não ficariam ali. Tem que ter um sentimento maior. Tem um sentimento de amor, assim, para ficar com as crianças, de viver ali com a gente, né? Só ir para casa uma vez por semana, e elas têm isso. Então, eu até abro um parênteses aqui para registrar, para que todos saibam que eu tenho uma gratidão muito grande por essas mães. Hoje tem quantas o lar? 4. 4 mães. 4 mães, né? E nas folgas delas tem as mães que nós chamamos de mães crechistas, aquelas que substituem na folga. Elas têm uma folga por semana? Uma folga por semana, onde ela vai para casa, passa o dia lá, sempre sai num dia 17 horas da tarde, passa aquela noite em casa, passa o outro dia todinho e volta às 5 horas da tarde. Mas então, durante a semana elas dormem lá? Dormem todas, vivem lá. Elas só têm uma folga por semana. Uma família pressupõe um pai também. E aí? Como os senhores lidam com essa situação? Não é prevista nem na lei, nem nos nossos planos de constituir o lar, sabe? Se previu muito a mãe. Não que seja o pai desnecessário, absolutamente. Mas é que isso tornaria muito mais difícil, né? Nós não teríamos, por exemplo, trabalho para um homem lá, ganhar o sustento do lar. Não teríamos isso. Então optou-se por ter-se a mãe, porque o pai, no caso do abrigo, é dispensável. A mãe não. Sim. Não é?
E o dia a dia delas? Bom, elas estão lá com as crianças, elas ajudam na tarefa escolar. Como que é? As crianças estudam lá, normalmente? Estudam normalmente, é uma vida normal. Elas saem pela manhã, tem a condução que leva para a escola, vai buscar. Outros utilizam o transporte público, né? Então, normal delas. Levantam, tomam o seu café, se preparam, vão para a escola. As mães ficam cuidando da sua casa, arrumam sua casa, arrumam as camas, varrem, limpam. As roupas também são cuidadas por elas ou não? As roupas das crianças? Não. Então, tem uma lavanderia. É aí que eu vou chegar. Elas arrumam a casa, preparam tudo, recolhem as roupas sujas, tudo, aí leva a lavanderia. Sim. Então, elas não fazem o trabalho de uma mãe verdadeira, vamos supor assim, né? Seria lavar roupa e cozinhar. É só o que elas não fazem. Quer dizer que elas têm até mais tempo para cuidar Muito melhor mais. desses filhos, né? Por quê? Porque são crianças mais carentes, por isso que precisam de mais tempo, de mais cuidados, né? E chegam doentinhas. Então a mãe faz isso, ela tem essa liberdade. Certo. É um assunto que eu gostaria agora de abordar, que o senhor tocou no assunto. Como chegam essas crianças lá? Que tipo de crianças que tem no abrigo? Bem, o abrigo é destinado a acolher crianças que o Poder Judiciário encaminha. Como encaminha? Da seguinte maneira, não é como antigamente, que existiam aqueles antigos orfanatos em que achavam as crianças na rua e lá levavam, entregavam, e depois ia ver a parte legal. Não. Hoje tem um órgão que se chama Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. E esse Conselho Tutelar tem os conselheiros que têm a obrigação e o dever de estar atento ao bem-estar das crianças e adolescentes. E as crianças chegam lá no lar como? O Conselho Tutelar toma conhecimento, por denúncia, por investigação própria, de que uma criança está em situações de risco. Aí ele vai, investiga, constata que aquilo realmente é verdade, e aí então aquela criança é retirada do convívio da família, por ordem judicial, e entregue a um abrigo. Que em Araçatuba nós temos um abrigo, casa-abrigo, que é municipal, e o Lar Espírita Caminho de Nazaré, que é um abrigo, digamos assim, particular, né? Embora receba a verba do governo. Então, nessas duas casas que são colocadas as crianças. E aí, por ordem do juiz, nós abrigamos. Essa criança fica conosco e vai receber todo o tratamento que precisa, seja médico, psicológico ou fonoaudiólogo, o que ela precisar, a necessidade dela. Alimentação, estudo, educação, tudo. E aí ela vai ficando aí. O Estado tem o dever de cuidar desta família, da qual a criança foi retirada, para ver se reestrutura aquela família, para que o menor possa retornar ao convívio familiar. Quer dizer que um dos objetivos é fazer que essa criança retorne ao lar. Sem dúvida. Eu quero que o senhor me responda depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. Hoje no programa Cidadania em Pauta nós estamos falando sobre o trabalho das mães sociais. O nosso convidado é o diretor do Lar Espírita Caminho de Nazaré, Wilson Alves Matias. No bloco anterior nós terminamos falando que um dos objetivos da casa e do governo é preparar essa família para que ela receba essa criança de volta, que foi retirada porque sofria violências, estava num lar desestruturado. Propriamente o lar se dedica a recuperar essa criança. Cabe ao Estado reestruturar a família, porque a finalidade do abrigo
é, como nós entendemos, uma estadia temporária, para que a criança fique longe dos riscos, né, que ela estava correndo, se reabilite e depois retorne ao convívio familiar, que é o convívio que ela sempre deseja, é a própria família. Então, o abrigo serve para auxiliar nesses casos emergenciais e cuidar para que a criança vá se desenvolvendo. Entretanto, nós temos caso de que chegou lá no início, em 2002, e saiu em 2009, adotado só. Então, se a criança, se o Estado não conseguir reabilitar a família, a criança vai ficar no abrigo, até que seja adotado. A família perde o direito familiar, né? O direito familiar, que antigamente chamava Pátria e Poder, hoje chama direito familiar, perde esse direito familiar, aí então a criança adquire o direito de ser adotada. Sim. Aí poderá ser adotado. Aí tem um cadastro nacional de pais adotivos, e aí a criança fica no abrigo adotando. E elas anseiam para ser adotadas, são ansiosas. É um desejo mesmo. Elas desejam. E a gente também, lógico. Nós criamos como nosso filho com amor enquanto estão lá. Mas assim que eles têm oportunidade de ser adotados, nós sentimos a saída, mas ficamos felizes por eles encontrarem um lar, que esse é o objetivo. O senhor falou que o governo seria responsável por cuidar dessas famílias, né? E de que forma se dá esse trabalho? Olha, se dá através da equipe social do fórum, mas é um trabalho muito difícil. Eles alegam que tem número insuficiente de funcionários, que não dá para dar uma assistência completa. E agora existe aí uma ONG, a chama AIBEI, Amici dei Bambini, da Itália, que firmou um compromisso com as casas assistenciais, com a promotoria da infância e da adolescência, com o juízo da infância também, em fazer um trabalho de preparar lares, famílias para adotar crianças. E parece que dará bom resultado a longo prazo, né? Não é assim, cara. A gente gostaria de saber assim, como chegam essas crianças lá, que tipo de violências elas sofrem? De toda espécie, de toda espécie. Aquilo que a gente vê através da mídia, a televisão, o jornal, abusos sexuais, torturas, de todo tipo. A gente ouve isso maltratadas pela TV, do corpo e da alma. A gente acha que isso só acontece em outros locais, mas aqui em Araçatuba isso é uma realidade. Tem em todo lugar. Isso é comum. Eu costumo dizer que abandono, né? Porque às vezes o abandono não é abandonar, jogar o filho na rua. Abandono é tê-lo ali largado, sem alimentação, sem cuidado, sem nada, largado, abandonado, né? Mães que se prostituem, pais que são traficantes, viciados, etc., ficam alheios à vida normal, né? Vive aquela... E a criança sofre essas consequências. E não sofrem mais porque o trabalho do Conselho Tutelar, desse povo abnegado, vai, coloca, se retira, né? Leva para os abrigos e acaba então o sofrimento. E aí passa um outro sofrimento, que é a distância das famílias, e até que eles se recuperem e a família possa ser recuperada e eles retornar para o convívio deles. Se não retornarem, aquilo que eu digo, adquirem depois de algum tempo, né, o direito a ser adotados. Bom, e psicologicamente falando, essas crianças, elas trazem essa violência para dentro do lar ou elas são, ao contrário, mais afetivas que outras crianças? Como que o senhor vê isso? Olha, eles são assim, não trazem violência, não trazem, até porque nós estamos abrigando crianças até 7 anos. Até 7 anos é muito difícil a criança assimilar a violência do adulto. Então nós não vemos casos de violência. Vemos casos assim, de crianças muito traumatizadas, né? Crianças que choram muito, crianças que têm medo, crianças que precisam muito de carinho. Essas dor da alma tem muito. Mas violência, graças a Deus, nós não sentimos. Quer dizer que essa mãe social que está lá tem que estar preparada para atender essas crianças. E quando chega a criança, então, foi bom você tocar nesse ponto, Fátima. A assistente social, de posse do histórico desta criança, transmite à mãe todos os probleminhas dela, para que a mãe possa entender o que ela precisa, porque cada criança é uma. Até no próprio lar biológico, né,
Nós temos filhos que tratamos de um jeito e outros já de outro, porque são almas, são espíritos diferentes. Então, à mãe é dado todo o conhecimento do histórico daquela criança para que ela possa saber por que aquela criança age daquela maneira, reage daquela outra. E aí, então, ela pode ir tocando, sempre com a ajuda da assistente social, que é a funcionária. Quer dizer que essa mãe social recorre também à assistente social, à psicóloga que tem lá. Sem dúvida. Porque há momentos que ela deve chegar a não saber o que fazer também, né? Ela quando ela tem dificuldade, ela fala, olha, você me falou que era assim, assim, mas ele está assim, 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 o comportamento. Por isso que é obrigatório manter-se a assistente social lá, e nós temos uma assistente social que é muito, muito dedicada, muito boa. E o laço de afetividade entre essa mãe e a criança? Acontece naturalmente, é rápido? É rápido, porque, que eu disse para você no início, elas são funcionárias, mas elas são as missionárias também, porque elas vão lá por amor. Então, rapidamente, elas se afeiçoam à criança e cuidam mesmo com amor. E a gente nota que não tem dificuldade de relacionamento, não. O senhor disse que o objetivo é que elas sejam adotadas. Mas, sim, ao contrário, assim, crianças que não querem sair do abrigo de tanto, que criam um laço muito afetivo com a mãe social, por exemplo? Não. Não. Engraçado, não corre. Sabe por quê? Porque lá no fundo, elas trazem aquela necessidade de ter uma mãe e um pai mesmo, sabe? Um lar de verdade. Então, embora elas se apeguem às mães, gostem das mães, respeitem as mães, elas, quando vão ser adotadas, a alegria de ser adotada supera aquela afetividade que ela tem. Lógico, choram, despedem e tal, mas a gente sabe que logo depois se recupera. Por quê? Por exemplo, nós tivemos um caso recente de um casal de italianos que adotaram uma de 14 anos, uma de 10 e um de 6. Um casal adotou 3? Um casal. Um casal adotou uma de 14 e o menino de 6. De 7. E o outro casal adotou a de 11 anos. Então, mas são casais morando em cidades vizinhas da Itália que são amigos, então vão fazer quase que uma família. Contato. Então você vê, essa de 14 anos estava lá desde que o lar foi inaugurado. Então não é tão provisório que nem o poder público pensa, né? Uhum. E ela só foi adotada porque foi um casal de estrangeiros, porque o brasileiro não adota criança muito de mais idade. Então, embora ela tenha convivido todos estes anos, ela sentiu sim, chorou muito, foi embora e tal, mas como eles convivem aqui um mês, o fórum obriga que eles fiquem um mês aqui. Sim. Durante este mês ela sentiu um pouquinho, mas já no final ela já não se liberou. Quer dizer, quando partiram, ela já foi completamente à vontade, tranquila, e nós ficamos muito felizes. O fato de ser aceito já é um prêmio, né? Um presente para essas crianças, sem dúvida, sem dúvida. E eles querem ser. Quando fala assim, fulano vai para o fórum hoje, eles ficam tudo, acho que ele vai ser adotado, acho que eles adoram essas coisas. Nossa. E a questão das pessoas que querem visitar o lar, há a possibilidade de fazer um trabalho voluntário dentro do lar? Sim, lógico, o lar está aberto ao trabalho voluntariado, existe um formulário que se preenche, né? Dizendo que trabalho voluntário quer fazer, que dia da semana, que horário, é tudo bem organizadinho, sabe? Sim. E a pessoa vai lá e se dedica. Tem voluntários de todo tipo, nós temos psicopedagoga, nós temos pessoa que ensina música, outro vai ensinar mexer com o computador, entende? Nós temos todo tipo de voluntariado. Tem aqueles que só vão lá dar carinho também? Então, tem aqueles que vão só para passar umas horas com as crianças. Aliás, o que elas mais gostam, né? Brincar, conversar, então. E o horário, e tem também o horário para visitas. O voluntário faz o seu horário, né? A gente, dentro das normas do lar, e tem também as visitas. As visitas são às quintas-feiras, das 14 às 17 horas. E aos sábados, das 14 às 17. Vamos então, repetir, esses 2 então, dias é visitação. Sábado, das 14 às 17 e domingo e quinta, das 14 às 17 também. Quinta e sábado. Quer dizer, mas tem que agendar primeiro ou não? É bom o telefone. Não que isso seja para a gente tomar alguma providência. Para a gente poder anotar o número de pessoas que vêm e tal. Qual que é o telefone que lê? 3621-9728, okay. É a secretaria.
Nós estávamos falando de adoção. Existe esse preconceito? Então, essas crianças que estão lá, vêm de lares de violência, e também, às vezes, tem a cor negra. Existe esse preconceito ainda. Idade avançada, como o senhor mesmo falou. O que o senhor diria para essas pessoas? Olha, os casais brasileiros ainda têm isso, os estrangeiros não têm. Agora, eu diria apenas o seguinte. Gente, o amor, a caridade, não pode fazer distinção. Senão não é caridade. Se eu for buscar um filho que não me veio biologicamente, e eu vou escolher, se ele me nasce pelos modos naturais, eu o recebo da maneira que ele é, não é? Por que eu vou escolher? Então essa escolha induz a que a pessoa ainda não está preparada para... Então quando as criaturas, os casais desenvolverem amor, eles não vão escolher, não é? Criancinhas de olhos azuis, cabelinhos loiros, eles vão escolher uma criança que ao terem contato, ou verem a fotografia, ele sinta aquele impacto do amor. Como aconteceu com uma pessoa, que eu peço licença para narrar rapidamente, eles estavam no cadastro nacional e nós tínhamos recebido uma criança, um dos casos mais dolorosos que eu vi enquanto diretor deste lar. A criança veio faltando uma orelha, um pavilhão auricular, desviado, assim, apenas um furo aqui, queixinho torto, miudinha, muito pequena, prematura mesmo, uma coisa. E eu fiquei muito triste. Aconteceu do Conselho Tutelar chegar e, coincidentemente, minha esposa, que também é diretora, estava lá. Então ela me ligou. Wilson, olha, essa criança tem que ir para o hospital agora. Você acha? Acho. Então vamos já. Porque nós temos um voluntário maravilhoso, que é o Dr. Luiz César Gabas, o pediatra, mas ele não estava lá na hora, o voluntário. Nós levamos para o hospital. E lá, a criança foi para a UTI. Ficou 8 dias na UTI, e aí, depois dessa UTI, foi liberada para casa? Para um quarto e tal. E depois, quando ela foi dar alta, eu recebi um telefonema. Olha, fulana, você nem leve para o lar, traga para o fórum. Eu me assustei, falei, ué, mas o que foi? Eu liguei para o fórum. Ele falou, não, tem um casal aqui que vai adotar. Eu falei, meu Deus, é Deus. Olha, a criança, eu não fui lá, quem foi a assistente social. Depois ela me narrou. Um casal simples, de uma bondade imensa. A hora que a criança chegou, ela já acolheu, minha filha, já acolheu com o coração, não importando o que era, sabendo do que a criança tinha, todas as necessidades. E eu então tinha falado para a pessoa do fórum, você sabe que essa criança precisa ter muito assistente, o casal precisa ter não só amor, mas condição financeira. Ela falou, você fique tranquilo. Olha, ficamos sabendo depois que o casal é uma pessoa rica de São Paulo que se locomove de helicóptero em São Paulo. Então, essa criança vai ter tudo. Então, isso é amor. Então, eu narro isso para que os casais que queiram adotar não façam distinção, adotem com amor. Olhe e adote com amor. Ainda bem que tem pessoas com esse coração, né? Existe, mas existe muito. Quem quiser ajudar o lar, rapidamente o telefone. 3621-9728. Qualquer tipo de doação. Qualquer tipo de doação. Sim. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. Eu agradeço também a sua audiência e espero você no próximo programa.